sou a Rafaela, da escolinha da sala do Sapindão, na residão Navarês. Eu sou a Isabela, sou advogada. Eu sou o Júlio, sou professor. E juntos nós somos a família do Marco Rodrigues! Bom, então no dia 12 de setembro de 2019, nós estávamos nesse trajeto Lisboa-Évora. A viagem de ônibus foi bem tranquila em si, durou cerca de 1h40. A Rafaela dormiu, inclusive. E foi bem, até chegar aqui foi bem tranquilo. Quando a gente estava vindo, né, e eu já participava de um grupo de alunos aqui da universidade, e ali eu já estava preocupado em como é que a gente ia chegar, para onde a gente ia. A gente tinha uma reserva num hotel, num hostel, e aí a gente ia ficar 2 dias nesse hostel, mas a gente tinha que encontrar uma casa pra gente ficar, né, pra gente poder morar. E aí eu já estava preocupado aí, daí uma colega anunciou lá que tinha uma casa para alugar. E aí eu já entrei em contato com ela, e ela disse que ia ver com a senhora da casa, né? Aqui eles falam que a dona da casa chama senhorio, né? A senhoria. E aí ela falou assim que ia ver com ela porque a gente tinha uma filha, né? E normalmente, assim, eles não gostam muito de criança e tudo mais. E depois ela avisou que a senhora disse que não queria, né? Não queria, que preferia alguém que não tivesse filho. Então foi uma decepção muito grande já de inicial ali com a gente. Mas o Júlio, então, ele já aproveitou ali essa 1h40 dentro do ônibus para, através do celular, começar a buscar nossa casa. Porque nós não alugamos a casa lá do Brasil. Nós chegamos aqui e tínhamos apenas 4 dias em uma pensão para ficar. No começo eu chorava muito. 4 dias. Agora só ela falar. Então fala. No começo eu chorava muito, mas agora eu virei uma menina que não chora mais. Eu choro bem pouquinho. Oh, meu Deus. Afinal de contas, você é uma criança, né? É babudo. E aí, assim que a gente chegou ali na rodoviária, foi onde começaram os desafios. Porque a Rafa tinha dormido, nós não tínhamos carrinho de bebê, então eu tava segurando ela no meu colo. E ele teve que cuidar das malas, novamente as malas, sozinho. Só que o lugar da gente pegar um táxi era do outro lado da rodoviária. A gente tinha que atravessar. Como fazer isso? Ali 9 malas, uma pessoa só. Nisso já aconteceu algo muito interessante, que uma senhora se aproximou e falou: eu ajudo vocês, Dona Bela. Foi minha primeira colega aqui. E essa senhora então nos ajudou nesse transporte. Chegando no local dos táxis, nós vimos que aqui não tinha um táxi tão grande que desse para pôr todas as malas. Então a gente teve que fazer ali 2 viagens. Ele foi na primeira viagem com as malas e eu fiquei sentada em cima de uma mala, não tinha cadeira, em cima de uma mala com a Rafaela no meu colo, e a Dona Bela ficou ali uns instantes conversando comigo. Foi muito bom aquele papo com ela, sabe? Deu uma certa acolhida. Mas eu confesso que nesse momento, essa chegada foi um dos piores dias, assim, pra mim, porque eu tava muito triste, com vontade de chorar, eu tava com medo. Meu primeiro impacto, eu não gostei da cidade, eu achei que era tudo pedra, tudo antigo. O que eu vim fazer? Onde eu vim parar? Por que eu fui embarcar na do Júlio? Esse era o meu pensamento quando eu fiquei ali com as malas, mas graças a Deus, assim, vamos continuar, né? Tô aqui, agora bola pra frente. E aí eu consegui um táxi, e aí ele falou que não dava pra levar todas as malas. Tive que deixar ele, a Isabela e a Rafaela com as malas, porque eu tinha que ir com ele até o hotel, o hostel, pra gente deixar um tanto de mala, voltar, pegar ela e pegar o restante de mala e ir novamente pro hostel. Mas o que foi mais difícil aí também nesse trajeto, né, mais uma vez as malas, foi que quando a gente chegou lá no hostel, o carro não ia até lá. Era uma estrada que um carro não entrava, então eu tinha que encaminhar mais uns 50 metros com essas malas para poder chegar até o hostel, assim, tinha que carregar todas as malas. E aí foi mais uma vez lá, todas as malas, levando lá pro hostel. E aí eu voltei lá com o taxista, isso ele ficou lá esperando, né? E aí eu voltei lá na rodoviária para pegar a Isabela, a Rafaela e o restante das malas. E aí levar tudo pro hostel. Mas o pior mesmo ainda estava por vir. Chegar na pousada, se é que assim pode se chamar. Gente, hoje a gente vê, com o valor que a gente pagou ali, que não era barato, era 50 euros por noite, que nós poderíamos ter ficado num local assim bem melhor, até mesmo em um hotel. E algo positivo que ele priorizou e que eu concordo é a localização. Ela estava bem localizada, a gente estava a pé, não conhecia a cidade, então assim, era uma boa localização pra gente se locomover a pé, encontrar uma casa. Nesse fator foi muito bom, mas só nesse fator. Pra vocês terem uma ideia, aqui tem aquelas banheiras, né?
que no chão do banheiro já é a banheira. Então eles usam cortina. E eu não tinha tido contato com banheiro até então. Eu não sabia que a cortina tinha que ficar pra dentro pra não alagar pra fora. Eu deixava a cortina pra fora. Aí eu já alaguei o banheiro no primeiro dia. O dono português ficou super bravo. Ao invés de me explicar que eu colocasse a cortina pra dentro, ele ficou bravo. O Júlio foi pedir ali um esfregão, que é pra secar. Ele deu com um mau humor danado. Aí só fui descobrir isso ali no segundo dia, quando eu conheci a moça que limpava, que era uma brasileira, me entendeu e me explicou. Não, ó, Isabela, você põe a toalha pra dentro que a água não vaza mais. Pronto. Eu pedi pra ele um tapete pra eu pôr quando eu saísse, né? Pra eu tocar meu pé. Não tem tapete aqui. Ar-condicionado que tava no Booking era pro inverno. Ele respondeu pra gente que o ar era só pra ligar no inverno, que ele não deixava ligar no verão, porque a gente chegou aqui em um período muito quente. Mas assim, o pior pra mim foi, ele tinha uma cozinha que ele não permitia que a gente utilizasse, e eu sou mãe, então eu tinha que esquentar a água da minha filha pra mamadeira durante a noite. Então tudo isso causou ali no meu psicológico um boom, sabe? Eu chorei bastante essa primeira noite aqui. Mas assim, graças a Deus, depois hoje eu vejo que é porque eu fui em um lugar que não era bom. Aqui não é assim, isso não representa Évora, não representa Portugal. Mas aquele foi o meu primeiro impacto com Évora. E a gente não pode falar o nome, né, por questões éticas, mas se alguém vier aqui pra Évora, pode mandar uma mensagem que a gente diz qual pousada você não deve ficar. E então no outro dia eu já saí procurando uma casa pra alugar, né? Aqui eles chamam de arrendar. Então eu já saí assim procurando e foi uma coisa assim meio, sabe, um pouco desesperador, porque eu não achava, não tinha casa e falava com uma pessoa, com outra, tentando saber se alguém sabia de alguma casa, se alguém indicava alguma casa e não achava, não tinha. Fui em umas imobiliárias, mas assim, tinham casas, mas tudo bem caras, mais do que a gente podia pagar. Então foi um pouco desesperador esse início, assim. Eu lembro que eu fui num sábado, peguei uma bicicleta emprestada e saí andando assim pela cidade, não conhecia, me perdi. Na verdade, a gente não fazia ideia da dificuldade que é alugar uma casa aqui em Portugal, porque aqui é muito diferente do Brasil. No Brasil a gente tem várias casas para alugar e o inquilino ali ele pode escolher. Aqui é diferente, aqui tem menos casa do que pessoas que procuram, especialmente a nossa cidade, que é uma cidade turística e universitária. Então assim, a procura por casas é maior do que a oferta, o que faz com que os aluguéis estejam lá em cima e a maioria das vezes as casas não têm boas condições. Assim, a estrutura de casa é bem diferente. Um dia a gente vai até fazer um vídeo sobre casas aqui, que é totalmente diferente. Mas a gente não tinha a dimensão do que seria essa dificuldade quando a gente ainda estava aí no Brasil. Pois é, e aí eu não encontrei, né? Não achei nenhuma casa. E aí voltei bastante decepcionado pro hostel, né? Que a gente tava ali. E aí conversando com a Isabela, aí ela falou, né? Aí na verdade nessa sexta-feira que ele saiu foi onde começou assim uma história que eu falo que foi escrita por Deus, porque o telefone dele tocou, que era justamente essa nossa amiga, Dayana, mas que até então a gente não conhecia, eu não sabia quem era ela. Ele tinha falado na sexta-feira quando vinha pra cá por mensagem e ela ficou de ver com a senhoria dela. E ela ligou, só que ele tinha deixado o telefone em casa, então quem atendeu fui eu, não foi ela. E ela me explicou, eu sou a Dayana. No início eu até achei que ela era de uma imobiliária, pra vocês terem uma ideia. E aí depois que eu fui entender que era uma pessoa física mesmo tentando nos ajudar. E esse casal, na verdade, que é a Dayana e o Felipe, eles foram colocados por Deus na nossa história. A gente não tem dúvida disso. Hoje eles são a nossa família aqui em Portugal. Porque ela se sensibilizou com a nossa história. Pra vocês terem uma ideia, nesse dia ela tava a caminho de Lisboa, mas ela falou, olha, vai lá dormir na nossa kitnet. Ela não me conhecia. E ela falou pra eu pegar a chave e dormir pra não ter que pagar o que eu tava pagando. E ela falou, nós íamos alugar uma casa pra nós, mas vocês podem por hora alugar um quarto, que já conversei com a dona dessa casa, aluga um quarto, porque o outro quarto tá alugado, e no final do mês nós vemos o que a gente faz, se a gente fica com a casa, se vocês ficam. Então assim, encontrar isso aqui fora é de uma raridade tão grande. Uma pessoa que não conhecia, olhou pra nossa história, se sensibilizou e segundo ela, desde quando ela veio ver a casa, ela sentia alguma angústia, algo assim. Quando ela falou comigo, isso saiu do coração dela, ou seja, ela e o esposo fizeram isso porque realmente foram tocados por Deus pra fazer isso. E aconteceu que a gente veio pra essa casa, então foi tudo muito rápido. No sábado a gente veio conhecer a casa, falamos com a Dayana que alugamos o quarto, quer dizer, a gente nem ficou as 4 noites, porque ele não aceitou devolver nosso dinheiro. Então a gente falou, olha, tudo bem, fica com dinheiro, mas eu nem quero mais ficar aqui. Então a última... a gente não ficou com tudo. Não, né? ficou. A gente pagou uma noite a mais, mas realmente o lugar era tão ruim que a nossa intenção era sair dali. E quando foi domingo, a gente já veio pra nossa casa.
E aí foi muito legal, porque daí a senhoria daqui dessa casa, né, que a gente tá, ela foi lá, nos ajudou, pegou nossas malas, ajudou a gente vir pra cá, né, pra essa casa, porque não é tão perto, e aí tô com todas as malas, né, então seria muito mais difícil, teria que pagar mais uma vez 2 táxis e tal. Então a gente veio e aí a gente começou a viver aqui nessa casa que a gente pretende mostrar aí mais pra frente, né. A gente vai fazer um vídeo sobre essa casa, que é muito especial Eu acho que pra ela nós. deve ter uns 300 anos, essa casa. E assim, aí a nossa vida começou a andar. A partir de quando a gente tem um endereço aqui, a nossa vida começou a andar. As semanas que se seguiram foi só atrás de documento, escola, trabalho, mas tendo um endereço você já começa a ser alguém aqui. Então isso é muito importante. A gente veio com a nossa documentação, a gente estava legalizado, mas a gente não tinha endereço. Aí a gente passou a ter endereço. E veja que isso tudo foi muito rápido, porque há 6 dias que a gente tinha saído do Brasil, a gente estava aqui na nossa casa. Até a gente vai colocar aqui a foto da nossa primeira janta aqui em casa, que foi nesse domingo à noite. A gente estava muito feliz e a nossa vida começou aqui em Évora. Então, se vocês gostaram desse nosso vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com os amigos.